Agora que o mercado está voltando a subir, vocês vão perceber uma coisa que acontece todas as vezes em todos os mercados de alta que tem aí ao longo de toda a história da bolsa. Toda a história não, né? Depois do advento principalmente da internet, que é o início da oferta de carteiras recomendadas. Então, em tudo quanto é lugar que vocês olharem na internet a partir de agora, site, Instagram, TikTok e tudo mais, vão estar oferecendo agora carteira recomendada. E quem já está investindo desde antes desse período de baixa que a gente teve, e ainda está, né, num período de baixa, está começando a retomar agora com a expectativa da queda de juros, vai perceber que quando a gente está no mercado de baixa, essa vibe de carteira recomendada, ela para. Ela acaba. De repente, ninguém mais oferece carteira recomendada. Um ou outro aí que fala sobre, mas é a minoria. E eu tô aqui para poder dizer para vocês qual é o problema de você querer investir através de carteira recomendada. Primeiro, a confecção da carteira recomendada é uma tentativa de fazer um tipo de carteira de investimento com alguma quantidade de ativos que atenda a maioria das pessoas. Só que isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque a primeira coisa que você tem que fazer quando você começa a investir é definir qual vai ser o nível de risco que você quer correr. Baseado no teu tipo de risco, é que você vai pegar e vai definir o quanto que você vai ter em renda fixa, o quanto você vai ter em ações, o quanto você vai ter em fundo imobiliário, quanto que você vai ter de investimento no exterior, se você vai ter ou não vai ter criptomoeda, se você vai ter ou não vai ter ouro, prata ou outros tipos de metais. Dentro de cada tipo de classe de ativo, quais são os ativos que você vai querer ter? Então, por exemplo, você vai investir em ações. Qual é o tipo de ação que você vai ter? Qual o tipo de empresa que você vai ter na sua carteira? Você vai ter empresas mais arriscadas, empresas mais sólidas. Você vai dividir os percentuais entre os tipos de empresa arriscadas e sólidas. E isso funciona com todos os outros tipos de investimento. Então, quando você pega uma carteira recomendada e segue ela à risca, a primeira coisa que você vai deixar de lado é o seu perfil de investidor, que é justamente o quanto de risco que você, como investidor, como pessoa, aceita correr. E esse perfil de risco, ele depende muito de qual é a vida que você quer levar, quais são seus objetivos. Então, uma pessoa que tem por objetivo adquirir alguma coisa mais cara, ou então separar um dinheiro para a faculdade sua ou dos seus filhos, ou comprar uma casa, ela tem um perfil de risco diferente da pessoa que, por exemplo, pretende viver de renda. E não só a questão dos seus objetivos, é a questão de característica também. Então, tem pessoas que esse sobe e desce da bolsa não incomoda, que é o meu caso. Então, ela pode cair 70, 80, 90%, que para mim tanto faz. O dinheiro que está lá é o dinheiro que é para esse tipo de risco mesmo. Já tem pessoas que qualquer mínima variação de 5% no patrimônio dela, ela já vai se incomodar, já não vai dormir direito. Então, essa pessoa ela tem um perfil que não cabe o investimento em ativo de renda variável, que são os ativos de bolsa de valores. Aí quando você começa a querer seguir carteira recomendada, o que acaba acontecendo é que você pega um pacote que não vai estar adequado ao seu risco. Fora isso, você também vai perceber que vira e mexe tem mudança de ativo na carteira recomendada. Então ele recomenda ali, digamos, 15 ativos. E aí, de repente, um sai, entra outro, outro sai, entra outro. E aí acontece o que é o menos desejado nos investimentos, que é você ficar girando o patrimônio. O que é girar patrimônio? É quando você fica vendendo, comprando, vende aqui, compra ali, vende aqui, compra ali. E esse tipo de giro, ele prejudica a evolução do teu patrimônio porque prejudica os juros compostos. Como os juros ele corre em cima do último dinheiro que você deixou, a partir do momento que você vende de um lugar e bota no outro, é como se você estivesse começando isso do zero. Então, isso prejudica o crescimento do seu patrimônio quando você fica mudando de lugar. Juntamente com esse problema, tem também o fato de alinhamento de interesses. Então, normalmente, as pessoas que oferecem carteira recomendada,
Alguns dos ativos que estão ali dentro são ativos que a pessoa recebeu da empresa ou recebeu do fundo para poder recomendar. Então, eu já vi várias carteiras de investimento que têm como ativo para compra empresas que acabaram de fazer IPO. Então a empresa ela precisa de divulgação das ações dela para que as pessoas vão comprando. E aí esse volume de compra gera uma alta no preço. E aí a pessoa indica, né, esse tipo de investimento, e daqui a pouco, como a maioria das empresas de IPO, a empresa vai para o barro, não consegue oferecer aquilo que ela prometeu, e aí você acaba perdendo dinheiro nessa desvalorização porque você acabou seguindo a dica de alguém. Só que eu entendo que muita gente acaba investindo em carteira recomendada porque confia na pessoa que está falando com ela ali para poder comprar aquela carteira recomendada, adquirir aqueles ativos daquela carteira recomendada. E o pior, a pessoa ela cobra para poder te dizer quais são os ativos que você tem que investir. Isso gera alguns problemas, né? O primeiro e principal deles é que como você está seguindo o que uma pessoa está falando, você não conhece os ativos que você está investindo. E a partir do momento que você não conhece os ativos que você está investindo, quando acontece algum tipo de problema, ou às vezes nem acontece nenhum problema, só o preço acaba caindo por qualquer motivo de mercado que seja, como você não conhece o ativo, você não conhece as empresas daquela carteira que você está seguindo, você vai ficar naturalmente assustado, porque você não vai saber o que está acontecendo. E como você está seguindo uma carteira, você não estudou, você não entende como é que funciona aquela empresa. Então você não consegue discernir se aquilo é uma queda de preço normal de mercado e que você não tem que se importar e que você pode continuar investindo, ou aquilo é uma queda provocada por algum problema que realmente aconteceu na empresa. Porque na minoria das vezes a queda ela é atribuída a alguma coisa que aconteceu na empresa. Na maioria das vezes a queda é uma queda sem motivo. É uma queda só porque o mercado está assustado com alguma coisa. Em relação a fundamentos da empresa, não mudou nada. Só que como você não conhece, você não entende sobre aquela empresa, você não sabe o que ela faz, você não sabe os fatores que influenciam ela, você vai, obviamente, ficar com medo e vai acabar vendendo essa empresa no prejuízo. Daí acontece justamente ao contrário do que você quer. Você geralmente segue uma carteira recomendada porque você confia na pessoa que te recomendou e você pretende ganhar dinheiro com aquilo. Só que a partir do momento que, assim que o ativo ele tem uma variação, e geralmente uma variação negativa, você se assusta porque você não conhece aquele ativo e vende, você comprou num valor, ficou num valor abaixo e você assustado com medo de perder mais dinheiro, você vendeu e aí você vende no prejuízo. E aí ao invés de ganhar dinheiro, você vai acabar perdendo dinheiro. E o que você deve fazer então? Você não vai ter como você fugir do estudo. Você vai ter que aprender a fazer análise dos ativos, análise das empresas. Você vai ter que olhar para dentro de você e entender qual é o seu perfil de risco, quanto que você aceita perder, quanto que você quer destinar para ações, quanto que você quer destinar para renda fixa. E você vai ter que ir fazendo esses aportes de acordo com esse risco que você quer correr. Então, por exemplo, você é uma pessoa que não gosta muito de variação de mercado. Você é uma pessoa que fica ali ansiosa com essa variação de preço. Então você é uma pessoa que tem que ter uma parcela muito pequena do seu patrimônio em bolsa e uma parcela muito maior em renda fixa, porque na renda fixa você não vai ter essas variações. Então, por exemplo, você não aceita muito risco e aí você vai botar pouco na bolsa. Então você vai botar 10, 20% do seu patrimônio na bolsa. Então, digamos que você seja uma pessoa que está começando ali e tal, você tem 10 mil reais, então, no máximo 2 mil reais você vai ter investido em bolsa e os outros 8 mil reais você vai ter investido na renda fixa. Agora você é uma pessoa que já se testou e você sabe que você tem estômago para variação. Aí você já bota um percentual maior em bolsa e aí você reduz esse percentual de renda fixa. E nos ativos em si, você só vai investir naquele ativo que você conhece. Então, você estudou determinada empresa, gostou dela, viu que ela tem bons números, bons resultados e boas perspectivas futuras, aí você compra ela. A próxima empresa você vai fazer o mesmo processo e vai comprar. E por aí vai até você montar a sua carteira de investimento em renda variável. Isso tanto para ações
quanto para fundos imobiliários. E no caso da renda fixa, você só vai ter que decidir se você vai querer renda fixa de curto, médio ou longo prazo. Lembrando que a renda fixa de médio e longo prazo, que normalmente é o Tesouro IPCA, ele tem alguma variação de acordo com a variação dos juros futuro. Então, se você investe em Tesouro IPCA, ele vai ter volatilidade, ele vai ter variação. O que não vai ter variação? Lá no vencimento dele. Então, se você compra um Tesouro IPCA para 2029, por exemplo, lá em 2029, aquilo que você foi contratando de juros ao longo do tempo que você foi investindo, vai ser pago. Mas no meio do caminho, vai ter uma variação de preço. Então, no meio do caminho, dependendo do caminho dos juros, isso daí você vai estar temporariamente negativo ou temporariamente mais positivo do que deveria, mas lá em 2029 você vai receber exatamente o contratado. Então, se você foi comprando lá Tesouro IPCA mais 4, mais 4,5, mais 5, depois mais 4,5 de novo, 4 de novo, 5, 6 e por aí vai, lá em 2029, a média desses juros que você foi pegando, né, que são todas as taxas dividido pela quantidade de taxas que você pegou, ele vai ser pago a você sem nenhum tipo de perda, sem nenhum tipo de prejuízo, você só vai ganhar. Agora, se você sacar antes, aí você pode acabar sacando no prejuízo. Por isso, você tem que ter atenção. Mas na renda fixa de curto prazo, que é o Tesouro Selic, ou então o CDB de algum banco, esse daí todos os dias ele está subindo um pouquinho, subindo um pouquinho, subindo um pouquinho, e quando você quiser tirar, você sempre vai tirar no lucro. Então, pense bem em como que é o seu perfil de risco, pense bem o quanto que você aguenta de volatilidade e evite seguir carteira recomendada. É claro que você pode, o cara recomendou uma carteira lá. Você pode pegar os ativos daquela carteira, estudar, entender o que cada ativo faz e aí, se você gostar dos números, gostar das perspectivas daquele ativo, aí você pode comprar mesmo que seja um ativo que está dentro de uma carteira recomendada. Porque não é porque ele está na carteira recomendada que ele é um ativo ruim e que o cara está querendo te sacanear. Mas você não pode ficar seguindo. Então o cara foi e botou lá o ativo A, B, C e D. Aí você foi, estudou esses ativos e viu que são bons ativos e você tem interesse de comprar aqueles ativos. Aí o cara chegou e falou, esse ativo C agora a recomendação é que você venda e a gente vai botar o ativo E no lugar do C. Não, calma e elegância. Você não estudou o ativo C? Você não gostou dele? Você não confia naquela empresa? Então dane-se que o influencer lá, que o analista falou para você vender. Você estudou, você gostou, não é porque o preço caiu que você vai vender, você vai manter comprando ali normal. O ativo E que ele mandou incluir também é um ativo bom, eu estudei e vi que é um ativo bom, beleza, você pode incluir na sua carteira. Mas a palavra principal é estudar. Então, se você estudou o ativo e você viu que aquele ativo é bom, independente se ele está sendo indicado ou ele não está sendo indicado, independente se o cara mandou comprar ou mandou vender, você vai manter o ativo em carteira. Mas aí eu estudei o ativo não tem bons números. É só expectativa de valorização. Você não gostou do ativo, não importa que o cara recomendou comprar. Você não compra. Beleza? Então, essa é a ideia sobre carteira recomendada que eu quero deixar com vocês. Evite seguir carteira recomendada. Se você gostar de algum ativo que está dentro daquela carteira, estude, compre e mantenha os ativos, porque o mais importante no longo prazo é você manter o seu dinheiro em boas empresas e daí você vai evitar perder dinheiro à toa. Beleza, galera? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!